Pessoal, nesses últimos dias eu tenho falado para vocês que o anão que mora embaixo do gabinete da presidência da República, embaixo da mesa, ele é implacável, ele é um boca de graxa, vai fazer parte da Hora da Venenosa lá com a Fabiola Hypert daqui pouquíssimo tempo, porque ele é um fofoqueiro de mão cheia. E ontem nós tivemos um áudio divulgado pela CNN de uma conversa entre o Osmar Terra e o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, antigo ministro da Casa Civil. E esse áudio, que possivelmente foi vazado pelo próprio Osmar Terra, mostra o Onyx Lorenzoni tendo uma postura bastante descrente com a capacidade de Bolsonaro de governar. Trocando em miúdos, em outras palavras, Onyx Lorenzoni a desacreditar, que passa a imagem que ele acredita que Bolsonaro é um completo de um banana. Nas palavras de Caio Ribeiro, um bananão. Caio Ribeiro, aquele comentarista esportivo que não gosta de falar palavrão, então ele utiliza eufemismos. Mas Onyx Lorenzoni vê Bolsonaro como sendo um bananão. E porque o que aconteceu? O Osmar Terra, ele quer pegar a vaga do Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde. E o Terra tem feito afagos públicos ao Bolsonaro, defendendo uma redução da política do isolamento, algo mais atrelado, algo mais próximo com aquilo que o Bolsonaro defende. E eles têm criticado muito o Luiz Henrique Mandetta, e o próprio Onyx Lorenzoni parece que está tentando articular para que o Osmar Terra acabe sendo o ministro da Saúde. Algo que é muito estranho, porque o próprio Onyx foi alguém que trouxe o Mandetta para ser o ministro da Saúde. Porque o Mandetta e o Onyx, eles são do mesmo partido, do Democratas. E esse tipo de ruído provocado pela conversa do Lorenzoni com o Osmar Terra caiu como uma bomba na base do Democratas. Isso porque o Democratas, nos últimos dias, articulou e trabalhou muito para que o Mandetta fosse mantido no cargo. E é óbvio que Bolsonaro, nesse primeiro momento, não iria demitir Mandetta. O que Bolsonaro queria era fritar publicamente o seu ministro da Saúde. Porque Bolsonaro ele precisa manter a política do confronto, aquela política bélica, do embate, da guerra, da disputa ideológica. E como Ciro Gomes está quieto, apareceu em uma live ontem no UOL, mas está muito ainda sem penetração na grande mídia, da mesma forma que Lula, Haddad e os partidos de esquerda, Bolsonaro está praticando um fogo amigo para manter essa disputa ideológica bastante acesa. E aí o que acontece? O Democratas precisa amansar, precisa apaziguar, reduzir os danos causados à imagem do Mandetta, porque Mandetta foi projetado nesse momento de crise. E é claro que pode acabar tendo algum desdobramento político. Ele já é deputado federal. Mas quem sabe para 2022, Mandetta possa ser alçado à condição de candidato do Democratas para um governo. Enfim, não sabemos. Mas esse áudio do Lorenzoni dizendo que se fosse Bolsonaro cortaria a cabeça de Mandetta na segunda-feira causou um ruído muito grande e foi visto como traição por parte dos deputados do Democratas. Mas olha só o que aconteceu, o diálogo sugere, vamos ler agora os desdobramentos do painel, o painel que foi o painel da Folha de São Paulo, divulgado hoje, dia 10. Diálogo sugere que Onyx vê Bolsonaro fraco e sem pulso, indica traição e cria climão no governo. O áudio revelado pela CNN nesta quinta, foi entendido por políticos como uma amostra de que Lorenzoni, do Cidadania, do ministro da Cidadania, vê Jair Bolsonaro fraco e sem pulso. Na conversa, o ministro se imagina na cadeira do presidente e diz que se fosse ele, teria cortado a cabeça de Mandetta no início da semana, no auge da tensão entre ambos. Além disso, avaliam parlamentares, o diálogo deixa implícito que havia um plano em execução que fracassou. A avaliação de políticos é que no momento da conversa, Onyx prestava contas de uma suposta promessa que havia feito a Osmar Terra, que é do MDB, de que Mandetta seria trocado e só não foi porque Bolsonaro não teve coragem de agir. Então o que o Lorenzoni está dizendo é que Bolsonaro foi um banana, um fraco, alguém sem pulso e por isso Mandetta não foi demitido. Só que na verdade, todos sabemos, Bolsonaro não iria demitir Mandetta, deveria ter demitido. Aí eu concordo com o Lorenzoni, porque se de fato aquele áudio, de fato a conversa foi verdadeira e que o Mandetta peitou o Bolsonaro deveria ter demitido o Mandetta porque foi uma clara insubordinação. E Bolsonaro deveria ter mostrado que ele de fato manda, mas ele não quis fazer isso porque perderia sua principal peça de fustigação e a sua principal peça no momento de disputa ideológica. Alguns parlamentares ainda estranharam o tom de Terra no diálogo, mais polido do que nos últimos dias nos bastidores. Além da saia justa com o presidente, Onyx ficou mal na conta de Mandetta e do DEM. Está sendo chamado de Judas e de traidor,
Quando estava sendo fritado na Casa Civil no início do ano, segundo relatos, teve a ajuda de seu grupo de legenda, formado também pelo governador Ronaldo Caiado. Auxiliares do governo avaliam ainda que o áudio também pode respingar na relação com os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e General Ramos, da Secretaria de Governo. O entendimento é que Onyx estava tentando cumprir um papel de articulador político, que não é função da cidadania, mas sim dos dois colegas militares. O ministro da Saúde estava a caminho do Planalto para a entrevista diária, quando soube da divulgação do áudio. A coletiva foi então cancelada por decisão do Palácio, enquanto o assunto ainda fervia nos corredores. O presidente foi a uma padaria comer um sonho. De acordo com auxiliares, pouco tempo depois da CNN revelar a conversa, Onyx ligou a Mandetta para se explicar. Não mudou o climão criado pelo áudio no governo. Então o Lorenzoni quis dar uma tacada política e acabou prejudicando a si, ao partido e o clima do governo, que ficou bastante tenso, né? E isso aqui é interessante porque essa parte do tom do Osmar Terra, né? Alguns parlamentares ainda estranharam o tom do Osmar Terra no diálogo, mais polido do que nos últimos dias nos bastidores. Então foi algo premeditado pelo Terra para vazar essa informação, pelo que nós estamos conseguindo apurar nesse momento. Mas é interessante que o Lorenzoni, será que ele acha que o Bolsonaro de fato é um bananão? Ou ele só está dizendo isso para tentar justificar o seu plano fracassado de puxar o tapete do Luiz Henrique Mandetta e colocar o Osmar Terra ali dentro? Não sei, vamos continuar esperando, porque como nós podemos ver, cada dia que passa nós temos uma nova notícia referente a esse assunto do Mandetta, do Bolsonaro e dos bastidores do poder. É claro que o Lorenzoni ele tinha uma posição ministerial muito privilegiada, já que ele era ministro da Casa Civil, um dos ministérios mais importantes, talvez o mais importante, por conta de toda a articulação que esse ministério faz. O Lorenzoni saiu, mas ele quer mostrar ainda que tem relevância. Só que isso que ele fez foi uma tremenda de uma bola fora. Mas gostaria de ouvir a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.